Quando falamos de Inquisição, um filme de horrores pode surgir na mente de muitos: tortura, fogueiras e perseguições. Mas será que a história é tão simples assim? Há muito mais camadas do que nos contaram. Afinal, as heresias não surgiram do nada, nem a Igreja Católica agiu no vácuo da história. Você já se perguntou se o que sabe é mesmo verdade histórica ou apenas uma narrativa tendenciosa? É hora de colocarmos os fatos históricos na mesa e derrubarmos mitos da Inquisição. Então, prenda-se nessa jornada, pois as revelações que vêm a seguir podem mudar sua visão. Os tribunais religiosos, longe de serem apenas instrumentos de controle, tinham um papel crucial em um período em que a fé católica estava sendo desafiada por questões sociais e culturais. Pense no contexto: uma Europa mergulhada em incertezas políticas, uma igreja que buscava proteger sua doutrina em um cenário de fragmentação ideológica. Faz sentido julgar os fatos com os olhos de hoje? As próximas explicações vão surpreender você. Mas não ache que tudo foi um mar de rosas. Sim, erros aconteceram, e não vamos maquiar isso. A questão aqui é: será que esses erros foram como as histórias populares pintam? Ou houve exageros e manipulações? Acompanhe até o final para descobrir, porque as lacunas que iremos preencher nesse percurso vão desconstruir conceitos errados. Então, preparado para mergulhar no que realmente foi a Inquisição? Calma, que ainda estamos só no começo. Há detalhes históricos e realidades que irão iluminar partes desse capítulo que você nunca ouviu antes. Vamos ao próximo ponto e entender, afinal, o que foi a Inquisição em seu contexto. Contexto histórico. O que era a Inquisição? A Inquisição, ao contrário do que muitos pensam, não surgiu como uma máquina de opressão. Ela nasceu como um tribunal religioso na Idade Média para combater heresias que ameaçavam a unidade da fé católica e a estabilidade social. Era um tempo em que as heresias não eram apenas divergências teológicas, mas questões que abalavam estruturas políticas e culturais. Não era só a fé que estava em jogo, era a ordem social. Imagine uma sociedade medieval onde a religião estava no centro de tudo: educação, política e até economia. Quando surgiam ideias que contradiziam a doutrina, como as dos cátaros, a ameaça não era apenas espiritual, mas também prática. Esses movimentos muitas vezes minavam a hierarquia social e causavam rupturas profundas. Não é à toa que a Igreja sentiu a necessidade de intervir. Vale lembrar que a Inquisição não agia sozinha. O Estado também tinha seu papel nesse período. Muitas vezes, a punição era decidida pelos governantes seculares, não pelos clérigos. Quer um exemplo? Na Espanha, a monarquia usava a Inquisição para consolidar poder político, algo que veremos mais à frente. Mas a linha entre religião e política nem sempre era clara. Então, antes de julgarmos com os olhos modernos, precisamos entender: a Inquisição não foi um ato isolado, mas parte de um contexto complexo. E se você acha que já entendeu tudo, prepare-se, pois o próximo tópico vai mexer ainda mais nas suas percepções sobre o papel da Igreja. O papel da Igreja: defender a fé ou controlar as pessoas? Afinal, qual era a intenção da Igreja? Defender a fé ou manipular as massas? Para responder a isso, precisamos separar o mito da realidade. A Igreja Católica via a fé como um bem supremo a ser protegido. No entanto, isso não significa que ela estivesse isenta de erros. A defesa da doutrina era considerada essencial em uma época em que heresias poderiam causar colapsos em estruturas sociais inteiras. O tribunal religioso não funcionava como um poder absoluto. Em muitos casos, ele intervinha para evitar execuções sumárias promovidas por tribunais civis. Isso mesmo, em vez de fomentar a violência, a Inquisição buscava regular os julgamentos com critérios definidos, que incluíam até mesmo advogados para os acusados. Não parece tão arbitrário quanto dizem, certo? Agora, vamos ao papel do Estado. A Igreja nem sempre tinha autonomia total. Em diversos momentos, as ações da Inquisição estavam ligadas a interesses políticos de reis e governantes. Na Inquisição Espanhola, por exemplo, as intenções da monarquia frequentemente se misturavam às questões religiosas, algo que veremos detalhadamente mais à frente. Portanto, a Inquisição era uma engrenagem em um mecanismo maior, onde religião e política caminhavam lado a lado.
E falando em engrenagens, é hora de girarmos a próxima e desmistificar os mitos populares que cercam esse tema. Mitos populares. O que não te contaram? Se você acha que a Inquisição matou milhões de pessoas, é hora de ajustar essa visão. Muitos números que ouvimos hoje são extremamente inflacionados. Historiadores sérios apontam que, ao longo de séculos, os tribunais inquisitoriais foram responsáveis por uma parcela pequena de execuções em comparação com os tribunais seculares. E sabe o que é curioso? Esses últimos eram bem mais implacáveis. E o famoso mito da caça às bruxas? A Inquisição, ao contrário do que muitos acreditam, teve pouca participação nesse tipo de perseguição. A maioria dos julgamentos de bruxas ocorreu em territórios protestantes, e não em regiões sob influência direta da Igreja Católica. Ironia das ironias, não? Outro mito comum é o da tortura desenfreada. Embora ela fosse permitida em algumas circunstâncias, era extremamente regulada e usada com parcimônia. Nada como os filmes de Hollywood fazem parecer. Se quiser um paralelo mais próximo, os sistemas penais de hoje ainda têm seus próprios métodos de coerção, embora não gostemos de admitir isso. Então, se você acha que já ouviu tudo sobre a Inquisição, espere. O que aconteceu na Espanha vai deixar você ainda mais intrigado. Acompanhe, porque há mais revelações pela frente. Inquisição Espanhola. O que foi diferente? A Inquisição Espanhola é, sem dúvida, a mais famosa e a mais controversa. Criada em 1478 pelos reis Fernando e Isabel, ela tinha um objetivo claro: consolidar o poder político e garantir a unidade religiosa em um país recém-unificado. Aqui, a linha entre fé e política se dissolveu completamente, criando um tribunal que era tão político quanto religioso. Enquanto outras inquisições lidavam com heresias internas à Igreja, a espanhola mirava principalmente judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo. A suspeita era de que muitos mantinham suas práticas religiosas em segredo. Assim, a monarquia usava o tribunal para reforçar sua autoridade e eliminar possíveis opositores. O inquisidor-geral Tomás de Torquemada é uma figura amplamente demonizada, mas sua atuação deve ser analisada com cuidado. Sim, houve excessos, mas ele também implementou regras e procedimentos para garantir que os julgamentos seguissem normas. Era um tribunal religioso ou uma ferramenta de Estado? A resposta é: ambos. Quer saber como essa abordagem impactou a reputação da Inquisição e da Igreja até hoje? Não saia daí, porque os casos polêmicos e as interpretações equivocadas são o próximo ponto. Casos polêmicos e mal interpretados. Quando se fala da Inquisição, alguns casos ganham mais destaque, como a chamada caça às bruxas. Mas, o que poucos sabem é que a Inquisição teve um papel bem menor nesse fenômeno do que a história popular nos faz acreditar. A maior parte das execuções por bruxaria aconteceu em regiões protestantes, onde os tribunais civis eram os principais responsáveis. A Inquisição, por outro lado, muitas vezes rejeitava acusações sem provas sólidas. Outro caso famoso é o de Galileu Galilei, frequentemente apresentado como vítima da perseguição científica pela Igreja. No entanto, o contexto é mais complexo do que parece. A questão central não era sua teoria heliocêntrica, mas como ele apresentou suas ideias como fato absoluto, sem atender às condições impostas pela Igreja na época. Ainda assim, sua pena foi bem mais leve do que muitos imaginam: prisão domiciliar em condições confortáveis. Narrativas distorcidas também surgem em torno de supostos métodos de tortura usados indiscriminadamente. Embora o uso da tortura fosse permitido em tribunais de diversas instituições da época, incluindo civis, a Inquisição tinha limites e protocolos específicos que restringiam sua aplicação. Em muitos casos, ela foi usada mais como ameaça do que como prática real. Esses exemplos mostram que é fácil interpretar os fatos históricos de forma sensacionalista. Mas, como entender a relação entre a Inquisição e o progresso científico? Vamos aprofundar esse ponto no próximo tópico. A Inquisição e a ciência, mito da perseguição científica. Um dos maiores mitos associados à Inquisição é o de que ela foi inimiga do progresso científico. Nada poderia estar mais longe da verdade histórica.
Muitos cientistas importantes, como Nicolau Copérnico e Gregor Mendel, eram membros da Igreja e fizeram contribuições fundamentais para o avanço da ciência. Isso nos mostra que fé e razão não eram necessariamente opostas. A ideia de que a Inquisição sufocava o conhecimento é um exagero histórico. É claro que havia debate sobre como certos avanços poderiam ser conciliados com a doutrina católica, mas isso fazia parte do processo de reflexão da época. A Igreja não negava o estudo da natureza, pelo contrário, apoiava muitas iniciativas científicas em universidades que ela mesma fundou. Por exemplo, o calendário que usamos hoje, o calendário gregoriano, foi uma contribuição direta de estudiosos católicos trabalhando sob o apoio da Igreja. Então, será que o verdadeiro problema era com a ciência, ou com a forma como certas ideias eram apresentadas? Aqui vale destacar que a Inquisição buscava harmonia, não conflito. Essa relação entre a fé católica e o conhecimento nos ajuda a perceber que a verdade histórica é bem mais rica do que os clichês sugerem. Mas o que levou, então, ao fim da Inquisição? Vamos descobrir a seguir. O fim da Inquisição, o que levou ao seu encerramento? A Inquisição não foi uma instituição eterna. Ela surgiu em um contexto muito específico da história medieval e foi gradualmente perdendo espaço com as mudanças culturais e políticas nos séculos seguintes. O Iluminismo, por exemplo, trouxe uma nova forma de pensar, questionando estruturas que antes eram vistas como imutáveis. O avanço da separação entre Igreja e Estado também teve um papel crucial no declínio da Inquisição. À medida que os governos modernos se tornaram mais seculares, o tribunal religioso perdeu sua relevância. É importante notar que a própria Igreja começou a reformular sua abordagem em relação à fé e à justiça, acompanhando as transformações sociais. O último tribunal inquisitorial foi oficialmente encerrado no século XIX, mas o legado da Inquisição ainda suscita debates e, muitas vezes, preconceitos. Curiosamente, a Igreja Católica tomou a iniciativa de refletir sobre esse período. O Papa São João Paulo II, em um gesto marcante, pediu perdão por erros cometidos em nome da fé. Portanto, o fim da Inquisição não foi apenas o encerramento de um tribunal, mas o início de uma nova era para a Igreja. Mas o que podemos aprender com tudo isso? Vamos abordar isso no próximo tópico. O que aprendemos com a Inquisição? A Inquisição nos ensina que a história deve ser analisada com profundidade, evitando julgamentos superficiais. Não se pode ignorar os erros cometidos, mas também é injusto desprezar os contextos e as intenções da época. A Igreja, ao longo dos séculos, demonstrou humildade ao reconhecer suas falhas, algo que nem todas as instituições históricas fazem. Uma lição importante é a de que a fé deve caminhar junto com o diálogo e o respeito. O Papa São João Paulo II exemplificou isso ao pedir perdão publicamente pelos excessos da Inquisição. Esse gesto mostrou ao mundo que a Igreja valoriza a verdade histórica e está disposta a aprender com o passado para construir um futuro melhor. Outra reflexão é sobre a importância de combater as narrativas distorcidas. Ao conhecer os fatos históricos, podemos derrubar preconceitos e entender melhor a complexidade da história humana. A Inquisição não foi apenas uma história de erros, mas também um reflexo de uma época de desafios e transformações. Agora que compreendemos essas lições, é hora de encerrarmos essa jornada com uma mensagem poderosa. Fique até o final, porque a conclusão traz um chamado à ação que você não pode perder. A Inquisição é um dos temas mais polêmicos e mal interpretados da história. Contudo, como vimos, a verdade histórica é bem diferente da imagem sensacionalista que muitas vezes nos apresentam. Derrubar mitos não é apenas um exercício intelectual, mas também uma forma de honrar a busca pela verdade, que é um valor central da fé católica. Se este vídeo ajudou você a entender melhor o que realmente aconteceu, não deixe de agir. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para continuar explorando temas importantes como este. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar a verdade sobre a Igreja Católica. Lembre-se, conhecer a história é fundamental para superar preconceitos e crescer na fé. E juntos, podemos fazer com que mais pessoas conheçam a verdadeira face do catolicismo. Então, o que está esperando? Inscreva-se e venha conosco nessa missão de evangelizar com verdade e amor.